O Ricardo diz, nos aspectos políticos, na macropolítica, o Brasil continua sendo o representante das políticas emergentes, sabendo-se que emergentes políticos são naturalmente emergentes econômicos. Uma coisa curiosa, esse rótulo emergente é um pouco enganoso hoje em dia. Por exemplo, existe o BRIC, né? O Brasil, Rússia, Índia e China, mas a China é emergente ou já está acima dos emergentes? Será que a Rússia sem petróleo vai ser emergente ou submergente? O Brasil, sim, eu considero um típico BRIC emergente ao lado da Índia. São países num processo até rápido de crescimento, mas com problemas seríssimos ainda de infraestrutura, de desigualdade social, né? Enfrentando esses desafios. Mas o Brasil não pode se comparar em termos de importância geoeconômica, geopolítica, à China. E essa posição do Brasil de líder dos emergentes sofreu um golpe recentemente com o fracasso das negociações comerciais na órbita da rodada de Doha, da OMC, em função, o Brasil fez uma aposta que eu considerei correta, que tinha que se tentar investir muito mais nas propostas comerciais feitas por países maduros, como os Estados Unidos, e o Brasil mais ou menos se distanciou de políticas típicas de emergentes, como da Índia e do próprio Mercosul. Então, na verdade, o bloco emergente hoje é um bloco com divisões. Isso é normal em política, como no bloco dos maduros há divisões entre Estados Unidos e Europa. Mas o Brasil é um país importante, mas ainda com uma política externa e comercial um pouco confusa, em função do seu próprio crescimento. O Renato, ele diz, o etanol está sendo bem representado mundo afora como se deve ser. Uma energia limpa e que é renovável. Seus benefícios, será que o Brasil não está direcionando suas campanhas para tomadores de decisões erradas? Não seria melhor ir direto ao consumidor e apresentar um novo produto? Tem que fazer as duas coisas. Eu não sou especialista nessa área, então não vou falar muito para não falar bobagem. Mas faz parte de uma ofensiva de exportação brasileira. O Brasil tem que se tornar uma matriz energética importante, seja com petróleo, seja com etanol. E pela sorte do Brasil, é etanol de cana, que já se revelou de forma escancarada que é muito melhor do que o etanol de milho dos Estados Unidos, né? Inclusive, uma das razões de uma certa aproximação nas negociações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos e os países europeus é justamente para que tanto a Europa como os Estados Unidos eles revoguem ou suavizem as tarifas protecionistas que impedem realmente a entrada do etanol brasileiro nesses mercados tão importantes. E também o Brasil tem que investir muito no mercado interno, com energia limpa, mas o petróleo não morre. A ironia do petróleo, como a gente vê, é o seguinte: seria necessário um aumento elevado e por muito tempo do preço do petróleo para que outras alternativas energéticas se tornem realmente atraentes do ponto de vista econômico e também de pesquisa científica. Se o petróleo continuar a baixar, como está baixando em função de uma desaceleração da economia, isso acaba sendo, na verdade, um desincentivo para a busca de novas fontes de energia. O lado positivo que nós estamos vendo é uma ligeira mudança na cultura do consumidor americano, que é o mais voraz e que mais desperdiça quando ele usa o petróleo, né? Então, talvez ele realmente haja um processo de educação mais sólido e que se haja investimentos em todas as partes por fontes mais limpas do que o nosso velho e sujo petróleo. O Mou, ele diz, Caio, você acha que os americanos têm qualidade ética e moral para criticar a Rússia? Ou seja, tem alguma influência suas opiniões sobre o governo da Rússia? Tem. Eu acho que a imprensa americana pode fazer. No caso do Bush, eu concordo que ele não tem credibilidade. Mas eu acho que ele pode fazer, claro que pode fazer. O fato de você fazer uma coisa errada não quer dizer que você não possa criticar um erro do outro, né? Essa coisa não, errou desfarrapado, mas nós temos que denunciar, claro que tem que denunciar. Como tem que denunciar o Bush, né? Como, obviamente, né? A Mila, ela diz, tenho parentes que moram nos Estados Unidos. A crise de desemprego está crescendo. Qual a sua visão? Não está crescendo muito.
Eu acho que a crise não será tão grave como crises anteriores. O desemprego não é um problema sério nos Estados Unidos. O desemprego de 5.000% não é catastrófico nos Estados Unidos. Existe muita ansiedade econômica nos Estados Unidos. E não é à toa que, número um, tivemos uma diminuição da imigração até ilegal para os Estados Unidos, né? E com países como o Brasil tem uma situação econômica melhor, nós temos um movimento inverso. Muitos imigrantes ilegais brasileiros, ou porque perderam o emprego lá, estão voltando para o Brasil. Não esqueça que existe uma camada do imigrante brasileiro nos Estados Unidos que trabalha num setor que foi muito afetado pela crise, que é a construção civil. Nós temos muito brasileiro trabalhando em construção civil nos Estados Unidos. E esse é o epicentro da crise, a crise imobiliária. Houve uma diminuição muito grande da construção nos Estados Unidos. Então muita gente perdeu o emprego. Eu conheço muito brasileiro que perdeu o emprego. Então isso piora muito a situação. E numa camada, ironicamente, no outro lado do espectro, brasileiros altamente remunerados, que trabalham em Wall Street, no setor bancário. Então esse pessoal também está perdendo, porque os bancos americanos tomaram uma ferroada muito grande. Esses gigantes, Citibank, Citigroup, Bank of America, Merrill Lynch, corretoras, e brasileiros perderam emprego, porque eles estão fechando departamentos. Então você está sentindo empregos afetados nas duas pontas, tanto no setor muito mais operário mesmo, como de alta renda. Mas não, em termos de desemprego ainda não é uma crise realmente dramática.